Que coisa boa, não? Temos esse desejo que nos consome. Puxa, que alegria. Muito boa noite a todos. Sejam muito bem-vindos, em nome de Jesus. Eu desejo de todo o meu coração que você seja cheio da graça e da paz do nosso Senhor Jesus, como buscamos sempre. E que esse tempo de reflexão da Bíblia seja para você o start, o começo de uma nova vivência cristã, de conhecimento de Deus de uma maneira bem mais profunda. Porque hoje nós estamos iniciando uma nova série, na verdade é a sequência daquela que estávamos trabalhando já há algum tempo, em que buscávamos redescobrir a graça de Cristo e aplicá-la à comunidade cristã. Tantos caminhos, tantas convicções e uma doutrina tão central estava sendo esquecida. Como é que a graça de Cristo se aplica à igreja, à comunidade, à minha vida como cristão? Agora damos um passo a mais e vamos falar sobre aplicativos da graça na comunidade cristã. A ideia é que o Espírito Santo tem tanto interesse que essa comunidade de fé dê certo, que ele disponibiliza uma série de recursos espirituais para fazer que um grupo como o nosso possa vivenciar a maravilha de ser uma comunidade de fé inspirada na pessoa de Cristo. Não ser um grupo reunido por uma religião, nem por uma tradição cristã, nem por um livro sagrado, mas pela vida vivida no dia a dia, ao redor de alguém que não é uma mensagem, não é um ideal simplesmente, é a pessoa a qual seguimos. Então a nossa série vai falar sobre isso. Hoje o aplicativo que o Espírito Santo nos traz é a unidade, e nós vamos verificar isso a partir do livro de Filipenses, no Novo Testamento. Como é que a unidade é descrita ali, como é que esse aplicativo pode ser tomado por nós e colocado em prática para gerar essa vida de comunidade que vale a pena ser vivida, que reflita a pessoa de Cristo em toda a sua verdade, o Cristo bíblico. E gostaria de começar resumindo tudo que vamos falar hoje à noite com essa frase, se você puder anotá-la, a não ser que você, como alguns, tenha aquela memória fotográfica, e você vai se lembrar daqui 5 minutos, quando eu perguntar qual é a frase mesmo, valendo Fusca 0 km. E você vai dizer que a unidade da igreja é preservada pela prática da palavra. A unidade da igreja é preservada pela prática da palavra. Essa unidade vai acontecer e vai nos tornar aqui, não a Igreja Batista da Borda, mas sim a comunidade de fé que se chama pelo nome de Cristo, aqui, neste lugar, nesse bairro, nessa cidade. A unidade da igreja é preservada pela prática da palavra. Gostaria de começar perguntando para vocês como foi a sua semana em termos de relacionamento humano. Você teve algum conflito relacional essa semana? Relacionamento com pessoas? Você brigou com alguém, se desentendeu com alguém? De manhã eu pedi que o pessoal levantasse a mão. Deixa eu fazê-lo também agora. Quem é que passou aí uma situação difícil de relacionamento essa semana? Aqui a irmã levantou rápido e olhou para o marido. Quem mais? É uma brincadeira, pecador, brincadeira. Todo mundo. Agora, quem passou um problema relacional com alguém que também é discípulo de Cristo durante essa semana? Eu quero ver. É certo que passamos, sem dúvida, vivemos e vamos viver outros tantos problemas relacionais na nossa vida. E esse aplicativo da graça de Cristo vai nos ajudar
a sanear os nossos relacionamentos e fazer com que nós vivamos intensamente o amor de Cristo entre nós. Mas a pergunta que vem é que se nós não vivermos essa realidade, qual é o resultado disso? O que vamos nos tornar se a unidade proposta por Cristo não for a nossa realidade? Qual será a consequência disso em nossa vida? E aí a pergunta fica: quem deve praticar a palavra que preserva a unidade da igreja? Quem deve fazer isso? Parou. Quem deve praticar? Passou, tinha uma foto, vamos ver se voltou. Agora sim, olha quem deve praticar. Somos nós aqui é que vamos viver essa realidade. Preservar a unidade da igreja na prática da palavra e vivenciar essa maravilha que é ter Cristo no centro dos nossos relacionamentos. Uma experiência maravilhosa, e gostaria de mostrar caminhos para a vivência dessa realidade a partir de 4 abordagens dentro do livro de Filipenses. Uma em cada um dos capítulos, dos 4 capítulos. 4 práticas bíblicas que preservam a unidade da comunidade. E a primeira está aí: portem-se com dignidade. Estamos em Filipenses capítulo 1 e verso 27. Se você tem sua Bíblia, abra por favor. Se não, acompanhe. Diz assim o texto: vivam acima de tudo por modo digno do Evangelho de Cristo, para que, ou indo ver-vos, ou ver vocês, ou estando ausente, ouça que estão firmes em um só espírito, uma só alma, lutando juntos pela fé do Evangelho. Se você puder grifar essas 3 expressõezinhas aí, esses 3 destaques, aí na sua Bíblia vai ser muito importante, para que você perceba do que é feita essa unidade, e o que significa portar-se com dignidade. Aqui nesse versículo, queridos, unidade trata da luta a favor da fé do Evangelho. E desde aquela época, um dos assuntos principais era a unidade em Cristo, que um grupo de pessoas que se dizia eram discípulos, deveriam viver. Já naquela época havia conflito interpessoal acontecendo na igreja, mesmo uma igreja tão novinha assim. E aí Paulo escreve esse versículo, depois da introdução da carta, tentando destacar 2 verdades muito importantes que você pode encontrar aí. Nós somos chamados para sermos como Jesus e também para lutarmos juntos pelo Evangelho. É interessante que a palavra que ele usa é a mesma que gerou a nossa palavra política. Mas no sentido, na época, tinha o sentido do bem comum, da cidadania. Ou seja, Paulo está dizendo: vocês devem viver como cidadãos do céu na terra, gente que representa o céu na sua vivência diária. O sotaque que você deve ter ao viver no meio das pessoas precisa ser reconhecido como alguém que é cidadão de uma outra pátria, da pátria celeste. Com a dignidade dessa cidadania sobre você, é que você vive e se relaciona com as pessoas. Então gostaria de perguntar: as coisas que você tem dito e feito na sua vida, no dia a dia, mostram que você é cidadão da onde? Pessoas que se relacionam com você estão ouvindo que tipo de sotaque saindo da sua vida diária? Lá no seu trabalho, na vizinhança onde você convive, na sua faculdade. Qual é o sotaque que as pessoas estão ouvindo? Elas estão reconhecendo que você é um cidadão não dessa terra, mas alguém que está imbuído de um valor de vida que não é comum de se ver hoje.
algo que intriga e ao mesmo tempo atrai com grande poder. Puxa, você é uma pessoa diferente, não? O que existe de diferente na sua vida? Ou talvez você que é adolescente, ou jovem, pense naquilo que você, por exemplo, curte no seu Facebook, na página das redes sociais que você participa, o que você posta como parte do seu perfil, ou quem são os seus amigos a quem você está associado. Se entrássemos lá e olhássemos aquelas informações, veríamos o quê? O que a sua vida mostra ali na rede social? Talvez os seus comentários, as fotos que você posta, talvez as conversas no WhatsApp ou qualquer outro recurso, tem mostrado que você anda mesmo com Jesus? E se eu projetasse agora a sua página lá do Facebook, o que é que nós encontraríamos? Douglas, você tem aí? Escolhe alguém aí, vamos pegar a página dele agora. Não, brincadeira, calma. Fica tranquilo. Viva como Cristo. Também somos chamados a lutarmos juntos pelo Evangelho. E essa é uma outra palavra muito interessante que Paulo empresta do seu contexto. Diz respeito à luta de vida e morte travada numa arena romana. E eu separei um exemplo para que você entenda melhor do que ele está falando aqui, de que tipo de luta ele está falando. Pode rodar, por favor. Alguém aqui já esteve no exército? Sim, servi com você em Vindobona. Você pode ajudar. O que quer que saia destes portões, teremos mais chances de sobrevivermos se trabalharmos juntos. Entenderam? Se ficarmos juntos, sobreviveremos. É disso que Paulo está falando aqui. Estamos envolvidos numa luta que só vai ser vencida se estivermos juntos. Pessoas que não se envolvem com a comunidade têm a tendência de esfriar na fé e acabam desenvolvendo estratégias não bíblicas para lidar com os problemas do dia a dia, com as lutas espirituais que estão ao seu redor e muitas vezes dentro delas mesmas. É preciso estarmos juntos, é disso que Paulo está falando. Mas quando olhamos mais de perto a maneira como os discípulos têm vivido hoje, queridos, encontramos uma boa parte deles envolvida com uma inconstância espiritual. Isso advém da própria dúvida que existe no coração deles, em termos de vivo em Cristo e por Cristo, ou vou à luta eu mesmo. Eu tenho ouvido falar que devo morrer para mim mesmo e viver para Cristo, mas isso é um negócio muito difícil. E aí, faz, não faz, vem, não vem. Outro detalhe que interrompe esse fluir de unidade na vida das pessoas é o individualismo, onde primeiro busco o que me é interessante e me coloco no centro, onde todas as coisas para o qual todas as coisas devem fluir. Sou eu que estou no centro do mundo, diz respeito ao meu umbigo, aquilo que me é interessante. Se é interessante, estou envolvido, senão vou obter que tipo de vantagem participando disso? Então, o individualismo
também no coração do discípulo prejudica a sua vivência da unidade e, mais que isso, da encarnação desse evangelho. E você percebe isso porque essas duas maneiras de viver têm reflexos dentro e fora da comunidade de fé. Por exemplo, aqui dentro, você pode começar a perceber aquilo que no exército se chama de fogo amigo. Quando você recebe uma rajada de metralhadora de um amigo seu. Isso acontece também na comunidade de fé, quando inconstância e individualismo fazem parte da agenda pessoal desse discípulo, em que ele tem um monte de impressões e coisas a falar sobre a vida das outras pessoas e fala para todos, menos para quem é de interesse. Minando as bases da unidade, trabalhando contra a unidade de Cristo. Mas também pode se refletir lá fora. Inconstância e individualismo também evitam que o seu testemunho seja eficaz lá fora, entre os amigos, os colegas da escola, os caras com os quais você anda de skate, que você joga futebol, basquete. De repente, mostrando interesse por lutas que não têm a mínima importância diante da luta maior, que é a luta entre vida e morte, o aqui e a eternidade. Vejam se isso também não é verdade. Vemos discípulos se empenhando em salvar, por exemplo, a doninha marrom da Escandinávia, o lobo perdido do Ártico, o ipê rosa europeu, sei lá, quantas listas de questões você assina. Eu apoio isso, eu apoio aquilo, eu apoio. Mas aquilo que realmente é importante, que tem a ver com as vidas humanas, não existe uma adesão consciente de alguém que sabe que está lutando por vida e morte, e as pessoas ao seu redor podem estar se esvaindo, indo embora, morrendo amanhã, e precisam ouvir o testemunho da sua parte. Essa semana, mais um funcionário da Volkswagen tirou a sua própria vida. Precisamos orar por eles, né? Tem acontecido muito isso lá. É uma moça, 25 anos, solteira, vida pela frente, companheira da minha nora de trabalho. De repente, disse que não ia trabalhar, que precisava fazer outras coisas, e foi achada pelo irmão enforcada no banheiro. Moça bonita, falava diversas línguas. O que será que aconteceu? E aí o remorso cai sobre todo mundo que está ao redor, e aí eles começam a se perguntar: você não percebeu nada? Ela não deu sinal nenhum que estava indo de mal a pior? Ela nunca falou que estava planejando tirar a própria vida? A minha nora disse que até uma mocinha que é discípulo tentou dizer e se justificar: eu tentei falar para ela, tentei testemunhar de alguma forma, mas como é que você tentou? Entende, né? Puxa, estava aqui ontem, conversei com ele ontem. Saiu essa semana na Folha que a taxa de suicídio entre jovens e também adolescentes no Brasil tem subido 30% nesses 25 anos. São mais ou menos 30 brasileiros por dia que tiram a sua vida. Flávio Morassi estava falando que presta serviços à CPTM e também tem estatísticas terríveis de gente que acaba se jogando nos trilhos, né, Flávio? Que não é noticiado porque não faz bem para a imagem da empresa. Gente que está
considerando tirar a sua própria vida nesse momento agora. Gente que você conhece. Isso é luta espiritual, queridos. Nós estamos envolvidos nessa luta espiritual. É disso que o texto está nos falando. Gente que agora está considerando fazer parte dessa estatística, e você tem a palavra de vida eterna dentro de você. Você sabe o caminho do cidadão do céu, então abra esse caminho. Deixa fluir do seu coração para as pessoas. Mas vai ser tão difícil isso acontecer se você continuar abraçado à inconstância e ao individualismo. Isso não é vida cristã. Então, o conselho é que você viva a palavra agindo como cidadão do céu e lutando para encarnar o Evangelho, a fim de que essa luta espiritual seja vivenciada e vencida para a glória de Deus a partir da sua vida. Amém, queridos? Poucos falaram, hein? A chapa está esquentando, né? A unidade da igreja é preservada pela prática da palavra. Já a segunda prática que se encontra no segundo capítulo da carta aos Filipenses é essa: pensem como Cristo. Filipenses 2:5. Veja aí o texto na sua Bíblia, por favor. Filipenses 2:5. Tenham em vocês o mesmo pensamento que houve também em Cristo Jesus. Você vai notar que a sua tradução pode trazer sentimento, mas na verdade o termo original significa uma decisão racional que envolve também o sentimento. E pensar como Cristo tem a ver com a unidade na decisão de sacrificar-se pelo outro, o que é próprio de alguém que está na comunidade de fé verdadeira, que segue a Cristo. O que significa isso? Paulo fala sobre atitude e sacrifício, colocando Cristo como o padrão, o molde, o exemplo inspirador. Mas antes desse verso 5, se você olhar, vai perceber que Paulo destaca nos versos de 1 a 4 os valores que sustentam a vida comunitária da igreja verdadeira. Então ele fala de exortação em Cristo. Há entre vocês exortação em Cristo. A consolação de amor entre vocês. A comunhão no Espírito Santo. A profunda afeição e compaixão. Então, por favor, queridos, completem a minha alegria, de modo que vocês pensem, por favor, da mesma forma. E aqui você entenda, querido, ele não está falando sobre as coisas da vida, ele está falando sobre o objetivo de existirmos, de estarmos aqui ainda. O mesmo amor, unidos de alma, uma só atitude. Nada, por favor, que seja por rivalidade ou vaidade se estabeleça nos seus relacionamentos. E o antídoto é você considerar os outros superiores a você mesmo. Cada um de vocês, então, não deve cuidar do que é seu próprio, propriamente seu, mas dos interesses dos outros, dos seus irmãos. Dispor-se a cultivar na mente essa atitude correta que sustenta a unidade. Agora veja que interessante, versos 14 e 15, qual é a consequência da preservação da unidade pela prática da palavra? Veja, por favor. Façam tudo sem queixas nem discussões. Ele volta à questão relacional, percebeu? Agora veja. Para que venham a tornar-se puros e irrepreensíveis. Para que venham ser. Se vocês agirem assim, serão puros, irrepreensíveis, gente impecável, filho de Deus inculpável. Onde, queridos? Vocês podem ler essa parte do verso, por favor? Vamos lá.
Onde é que atinge, onde chega a unidade da nossa fé? Chega lá. É o brilho intenso do amor de Cristo entre nós, vai alcançar quem está nas trevas. No desamor que graça pelo mundo. E é vivendo isso aqui, irmãos, que vamos nos tornar a cara de Deus nesse mundo. Você entende isso? Que Deus livre você de ser uma pessoa tradicional, frequentadora de cultos. Gente que busca para si mesmo soluções de problemas que nas mãos certas poderiam já ter tido solução. Desde que você entendesse que você foi gerado em Cristo, não para viver para si mesmo, mas para doar-se como instrumento da sua graça nesse mundo. E assim vamos brilhar nesse mundo. Um outro conselho que gostaria de deixar para você é esse: viva a palavra tendo a mesma atitude de Cristo. Onde você estiver, no seu trabalho, onde você estiver andando, convivendo, viva, tenha essa atitude, principalmente a começar aqui. Que se não conseguirmos viver isso aqui, como seremos relevantes, filhos de Deus inculpáveis no meio dessa geração que clama por solução? A unidade da igreja é preservada pela prática da palavra, e não só portar-se dignamente e pensar como Cristo. Temos mais uma prática que gostaria que você anotasse em algum lugar aí. Perceba o falso ensino, e a terceira prática nos leva ao capítulo 3. Vamos começar do verso 2. Observe aí, por favor. Percebam o falso ensino. Olha o que Paulo escreve. Só a primeira parte do verso já nos choca bastante. Percebam os cães, percebam os maus obreiros. A palavra é tão forte que a tradução deveria ser composta por diversos verbos. Percebam bem, observem bem, cuidem bem, tenham toda a atenção para que vocês não sejam enganados por falsos mestres. E Paulo não economiza o elogio chamando essa gente de cão, o que era um palavrão na época. Creia em mim. Agora, esse aspecto da unidade nos fala da percepção que precisamos manter acerca de falsos ensinos. Como é que o falso ensino atua contra a unidade da nossa vida cristã, para nos descaracterizar como igreja verdadeira? Isso tem ocupado a pauta das nossas orações em favor de vocês. Nós sabemos que todo mundo consulta a internet e assiste programas de televisão e ouve palavras no rádio e recebem MP3 de um ou de outro. Assista esse DVD, já leu o livro do fulano de tal e assim por diante. Isso é saudável desde que você tenha o cuidado de conferir as coisas que você ouve e vê, não a partir do sentimento que você tem acerca da verdade daquilo que você ouve. Você está entendendo? Mas perceber o que a Bíblia, no seu texto e seu contexto, tem a dizer sobre aquilo que você está ouvindo. E na nossa ânsia de resolver os nossos próprios problemas, vamos nos abrindo a falsos ensinos que depõem contra a unidade cristã. Em vez de nos aglutinar ao redor de Cristo, vai desagregando as nossas relações, porque Cristo já não é mais o centro convergente da nossa fé. Nós vamos crer em outras coisas.
principalmente naquilo que sentimos. Agora, é muito interessante porque Paulo descreve como é o ensino dessas pessoas, para nos dar uma pista inicial. Versos 18 e 19, se você puder abrir aí a sua Bíblia. Ele vai mostrar que a característica do falso ensino é a preocupação extrema com o suprimento do dia a dia. Está falando sobre comida. A atenção do falso mestre é tentar mostrar caminhos em que a pessoa seja cada vez mais suprida nas suas necessidades materiais. Então, a entrada desse ensino é manter você com os olhos em si mesmo, nas suas próprias necessidades. Depois, o falso ensino trabalha no orgulho da projeção pessoal. Ou seja, parece que Deus só se relaciona com você no mundo. Ele é o meu Senhor, é o meu Deus, é o meu pastor, nada me faltará. Ele vai adiante de mim. Cai na real, rapaz. Cristo morreu por um monte de outras pessoas. E se você começar a perceber um ensino que leva você a pensar que você é o carro-chefe da sua fé, esqueça, meu irmão. Isso é falso ensino. É um cão ladrando Bíblia para você. E como a gente tem visto isso por aí, não? Declare, você tem o poder. Se você tiver fé, vai acontecer, mesmo se for contra a vontade de Deus. Amém, irmão? Ufa, para registro ninguém falou amém. E finalmente, o ensino do falso mestre tem a ver com fincar raízes nesse mundo. E agora sim podemos olhar o texto mais de perto e percebê-lo com essas nuances. Veja lá. Como já lhes falei diversas vezes, agora eu falo de novo chorando. Olha o coração do pastor. Muitos vivem entre nós como se fossem inimigos da cruz de Cristo. Ele está falando a respeito do ensino dessas pessoas. Então não se engane, gente que tem levantado, mostrado a Bíblia, falado da palavra de Deus, é gente inimiga da cruz de Cristo, porque não leva você à centralidade de Cristo no Evangelho. Está querendo fazer pirotecnia emocional. E certamente no final ele vai pedir uma oferta para você. Veja a sequência. O tempo deles, irmãos, está guardado para a destruição. Vão ser, dentre tantos outros que chegarão na presença de Cristo, no teu nome fizemos e acontecemos, e vão ouvir claramente da parte deles, eu nunca conheci vocês, vocês que praticam a iniquidade. O Deus deles é o estômago. E tem orgulho do que é, na verdade, uma vergonha, porque só pensam nas coisas desta terra. Só pensam nas coisas dessa terra. E quem vive na verdadeira comunidade de Cristo, sob o poder do Espírito Santo, sabe que não precisa se preocupar com o que quer que seja, porque tem um Deus que supre as suas necessidades em todas as dimensões da vida. Lhe concede sabedoria, lhe dá graça, lhe perdoa pecados, lhe abre portas de oportunidade, lhe orienta fechando portas. E mais do que isso, falando ao seu coração, na intimidade da oração, na busca da palavra em que ele diz, filho, veja isso, veja aquilo. Olha que maravilha isso, filho, é para você realmente. Me busca e você, mas sem mim, nada. O meu conselho é que você viva a palavra, atento aos ensinos que você está deixando entrar em seu coração, porque eles podem dividir um grupo
e descaracterizá-lo como uma igreja verdadeira. Bem, chegamos na quarta prática, no capítulo 4 do livro de Paulo aos Filipenses, na carta dele aos Filipenses. Permaneçam no Senhor. Permaneçam no Senhor. E a unidade aqui tem a ver com a dependência total desse Deus. Verso 4, capítulo 4 e verso 1, diz o texto assim: portanto, meus amados irmãos, muito saudosos, veja aí, permanecei deste modo firmes no Senhor, permaneçam firmes no Senhor. E esse permanecer significa fincar estacas, lançar fundamentos profundos num terreno que não é instável. É a casa que não vai cair, entendeu? Porque está firmada sobre a rocha, construída sobre a rocha. E de repente, como é que eu posso permanecer no Senhor? E ele dá alguns conselhos a partir do capítulo 4 até o 9. Mas gostaria de destacar apenas um deles. Fala de conflito, olha só que interessante. Naquele momento, Paulo escreve e destaca duas irmãs da igreja que estavam em conflito. Irmãs preciosas que já tinham auxiliado muito a obra do Evangelho, mas naquele momento estavam se chocando, disputando espaço de influência dentro da comunidade de fé. E Paulo diz, olha, vocês precisam pensar da mesma forma, senão esse conflito de vocês vai influenciar a unidade, prejudicar a unidade, separar pessoas e vão deixar de ser comunidade de fé verdadeira. Podem ser qualquer outra coisa, mas igreja de Cristo não serão mais quando estiverem juntos. Agora é muito interessante também que Paulo, no verso 3, pede talvez até para Epafrodito, que é o seu companheiro, cooperador, não sei, ele não cita quem é exatamente aqui no capítulo 4, mas pede que aquele irmão auxilie as irmãs nesse conflito. E aqui chegamos ao ponto central da manutenção desse relacionamento em Cristo, que é a resolução de conflitos. Como é que se resolve um conflito interpessoal na igreja de Cristo? Fora daqui é no tiro, na perseguição, no terrorismo, ou simplesmente ignorando essa pessoa. Para mim ela morreu. Mas como é que se faz com gente transformada de dentro para fora? Auxilie as irmãs nesse conflito. E não existe nenhum conflito nessa comunidade de fé que seja escondido. Sempre alguém mais próximo fica sabendo, ou não? Cabe a você trabalhar para que essas pessoas voltem a permanecer em Cristo, a fim de que a nossa unidade seja preservada na prática da palavra. Agora, é fácil quando acontece com os outros, e a gente da liderança vai intermediando muitos conflitos aí, pelas semanas afora. Mas acontecem conflitos entre a gente também. E vou desabafar aqui pecados do Renato agora, do Eduardo. Não, brincadeira. Mas a gente convive e às vezes sai do controle essa convivência e o que devia ser edificação acaba ferindo o outro. E que gostoso ver que em Cristo nós podemos buscar essa solução juntos. Ninguém fica inteiro quando busca a presença de Deus em oração. Se você não sabe o que fazer, peça capacitação e o Espírito vai lhe dar e dê os passos objetivos. Olha, vocês não estão se falando, está um relacionamento quebrado, saibam, primeiro, estão fora da vontade de Deus. Segundo, estão prejudicando o andamento desta comunidade de fé.
com esse conflito que vocês estão nutrindo no coração. Auxilie. Auxilie. E gostoso ver pessoas se abraçando e pedindo perdão. Que bom ver pessoas que conseguem confessar: olha, eu não ia com a sua cara, mas depois de 1 ano de oração tudo mudou. Não, menos tempo, por favor, né? Eu não queria vir, mas pedi para o Bruno me ajudar. E eu, de repente, criei coragem e pude sentar e conversar com o irmão. E hoje nós estamos trabalhando no nosso relacionamento. Que assim seja. E o meu último conselho é este: que você viva a palavra permanecendo na paz, na alegria, na dependência de Deus. Para que, quando você convidar algum amigo a vir para este lugar, possa ter a certeza que, antes de encontrar pessoas e um bom programa, ele estará em contato com o poder do Cristo ressuscitado. Venha ver onde foi que eu encontrei Jesus, e você também vai encontrá-lo. Ó Senhor, temos tentado tanto abraçar-nos com o Senhor e viver a sua palavra. Isso nem sempre é fácil, porque somos egoístas e pensamos em nós mesmos o tempo todo. Mas muito obrigado pela sua palavra, que hoje nos fez ver que, pelo Espírito Santo, nós temos um aplicativo que, ao instalarmos no nosso coração, vai gerar vida relacional e fazer-nos proclamar no meio desse mundo o jeito de ser do próprio Deus, num amor que não pode ser contido, num relacionamento que não pode se manter quebrado, num pensamento que é tomado pela ideia de servir ao próximo sacrificialmente, e finalmente ter todo o referencial da vida na permanência total no Senhor. Que nós, como essa comunidade, possamos viver essa verdade. E eu clamo agora por irmãos que têm o seu coração partido com outras pessoas dessa comunidade ou fora daqui. Gente que hoje entendeu que está na luta espiritual e precisa ser como o Senhor. Ó Deus, suscita no coração dessa pessoa um incômodo grande, que vai crescendo, levando-a a orar por isso, a se incomodar com a situação, a buscar as soluções pela sua palavra. Ó Deus, que aqui na Igreja Batista da Borda possamos viver essa realidade relacional, em que, como gente, nós vamos nos estranhar, vamos nos ofender, o nosso pecado vai contra outra pessoa, mas que temos esse aplicativo no coração, que está ativo, que está nos remetendo de volta ao Senhor e ao amor aos irmãos. Que assim se faça em nosso meio, Senhor. Por isso, tira toda a frieza,